Senhor, irmãos, nós vamos à leitura em Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Senhor Deus, pedimos mais uma vez que o Senhor nos oriente, nos capacite através do Espírito Santo, o qual ilumina nossas vidas para a hora que estamos vivendo. Ilumina-nos para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar sobre coisas conhecidas. Eu quero falar sobre o rejeitado. Festa das Trombetas, parágrafo 44, parte C. Quando completou as 6 gravuras, eu coloquei a 7ª ali, por causa das 7 eras da igreja, apenas uma sombra de luz. É aí onde Jesus está à porta batendo. Mas isto entra em total escuridão. E que reflexo, que mensagem de Deus, Ele mesmo, de que estas coisas são a verdade. Testifica isto primeiro em sua palavra, então através do Espírito na plataforma, então declara isto nos céus. O mistério de Deus, como todos já têm conhecimento, teria que ser revelado por este anjo da 7ª era da igreja, o qual tem o ministério duplo de converter os corações e de revelar os mistérios. Laodiceia, a era de Laodiceia, o profeta fala sobre isto. Então, tendo este ministério, ele tem que fazer o segundo ministério para converter. Eu disse que a revelação dos 7 trovões é que converte o coração dos filhos aos pais. Se não tem revelação, então não tem conversão. Conversão é mudança. A pessoa pode estar seguindo em frente, mas não converteu. Para converter tem que dar uma mudada. Tem que mudar, dar meia volta. Aí ela converteu. Os mistérios foram revelados nos 7 selos. Parágrafo 38. A festa das trombetas. Agora os mistérios escondidos de Cristo foram totalmente revelados nos 7 selos. Amém?
Então, essa mensagem foi pregada após os selos. Ele já está falando do passado. Foram revelados, totalmente revelados, nos 7 selos. Isto, vamos passar por alguns parágrafos, apenas mostrando que o 7º anjo é o que tem esta comissão de revelar estes selos, estes trovões, porque você não pode ter a revelação dos trovões sem ter a revelação dos selos. Os selos abrem a revelação dos trovões. A pessoa precisa de tomar conhecimento disso. Os selos abrem esta revelação. Se você não conhece a revelação dos 7 selos, também não conhece dos trovões, porque está abrindo a revelação deles. Os 7 selos abrem a revelação daquilo que não foi escrito. Vocês estão entendendo? Os 7 selos abrem a revelação daquilo que não foi escrito. Não foi escrito. Bom, parágrafo 124 desta mensagem, ainda vou ler hoje só a festa das trombetas. Observem Apocalipse 10, de 1 ao 7. Não só 10, 7. 10, de 1 ao 7. Todos os mistérios têm que ser revelados à noiva através do mensageiro da igreja de Laodiceia. Amém? Todos os mistérios têm que ser revelados através deste anjo. Apocalipse 10, de 1 a 7. Apocalipse 10, de 1 a 7 está os trovões, você tem que entender isso. Apocalipse 10, de 1 a 7, não está os selos. Os selos estão em Apocalipse 6. Você vai encontrar 6 e 8, os 7 selos. Ele está falando que o 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7, é porque ele é o anjo dos trovões. O 7º anjo é o único que revela os trovões. Não tem outro para revelar, porque ele já é o 7º. E é ele quem revela esse mistério. A 7ª trombeta. Quando fala da 7ª trombeta, eu quero destacar para vocês a 7ª trombeta de Apocalipse, capítulo 11, verso 15, tem a 7ª trombeta. A 7ª trombeta é um profeta. E o profeta diz que o 7º selo é para a igreja, ou a 7ª trombeta é para Israel, assim como o 7º selo foi. Quer a leitura? Vamos ler aqui, que vai ficar melhor. 141, a festa das trombetas. Observe agora exatamente a continuação da escritura, exatamente o mesmo. Sob a 7ª trombeta é para Israel. Vocês devem tomar conhecimento que tem 7ª trombeta para gentios, que é Apocalipse 10, 7. 7ª trombeta. Tem 7ª trombeta para os judeus, que é o profeta que manifestará lá, entre os judeus. Esta é a 7ª trombeta. O profeta diz que ele tem que ser um profeta. Não fala aqui, a 7ª trombeta não fala sobre 2 profetas. É um profeta, a 7ª trombeta. Sob a 7ª trombeta é para Israel o mesmo que o 7º selo foi para a igreja. As pessoas deveriam perceber que ele está falando no passado. Está falando aqui. Escute bem. Sob a 7ª trombeta é para Israel o mesmo que o 7º selo foi para a igreja. Então, a igreja tem a ver com os 7 selos. A igreja tem a ver com os 7 selos. Ou os 7 selos têm a ver com a igreja. 7 selos. Não apenas 4 selos. Ainda que ela é arrebatada no 4º selo. Porque o 4º selo é o período da águia,
e é o período da besta. Guarde bem, o quarto selo é o período de duas coisas importantes. Uma de Deus e outra do inimigo. O quarto selo é o período de Deus encarnado, que é um profeta, uma águia, e é o período da besta, que é Satanás encarnado, que é o falso profeta, um abutre. A gente tem que notar estas coisas nas Escrituras e seguir as Escrituras do jeito que ela é. Sem nenhuma interpretação, você acompanha a mensagem do profeta e sabe disso. A sétima trombeta é para Israel, que está incluso os dois profetas, que é a sétima trombeta para Israel. Assim como o sétimo selo foi para a igreja. A igreja tem a ver com o sétimo selo, ou o sétimo selo tem a ver com a igreja, até o sétimo selo, porque o sétimo selo tem a ver com o profeta tem a ver com o sétimo selo. O mistério da Bíblia é o ministério do irmão Branham, certo? O mistério da Bíblia é o primeiro selo, 33. O mistério de toda a Bíblia é o ministério do sétimo anjo. Certo? É o ministério do irmão Branham. Esse é o mistério da Bíblia. Você vai ver na simplicidade como é rejeitado a pessoa que tem este ministério. É rejeitado. E se você recebe a mensagem deste ministério, você será tão rejeitado quanto o pregador, o cabeça desse ministério, o foi. Nós temos o servo rejeitado, Cristo, todo mundo conhece, mas ninguém conhece o servo rejeitado, que é o sétimo anjo. Eu estou falando hoje sobre o servo rejeitado, que é o sétimo anjo, o rejeitado, certo? Esse rejeitado é o que foi expulso de Laodiceia. Todo mundo sabe que é Cristo, mas Cristo nunca ficou sem ter um homem para ele manifestar. É Cristo, mas é Cristo em alguém. É Cristo, mas é Cristo no sétimo anjo, de Apocalipse 3:20, assim como é Cristo, o anjo forte de Apocalipse 10:1 e Apocalipse 10:7. Está entendendo? Dá para acompanhar o pensamento? Então, isso daqui é revelação que o profeta deixou para nós, dentro dessas mensagens. Elas são tão tremendas. Então, o sétimo selo. 206, a festa das trombetas. Ainda, vamos deixando alguma coisa clara para vocês verem. O mistério da Bíblia tem que ser revelado nesse tempo. Teria que ser revelado. 206, festa das trombetas. Houve 3 estágios disto. Disto, como eu disse, os mártires, a era dos mártires por isto, e então o estágio dos reformadores. Você vê que os mártires, tem os mártires da igreja primitiva, tem a era dos mártires, dentro do período da era negra, e tem a era dos reformadores, que é a era de Lutero, de Wesley, e aí tem Zwingli e outros que o profeta conta também neste meio. Ele diz, e agora, o tempo da chamada. Quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. É isto, certo? Amém? Então, quando terminada a era de Laodiceia. Quer dizer, a noiva não poderia conhecer os mistérios dentro de Laodiceia. Tinha que terminar a era de Laodiceia, segundo este parágrafo, ele está clareando para nós. Porque ele já tinha pregado os selos. E estava fora da igreja. Quando os selos foram pregados, Cristo ficou do lado de fora da igreja. As denominações, o sistema, não aceitou Cristo lá dentro. Ele ficou fora. Ele estava fora em quem? Estava fora no sétimo anjo. Ele estava fora no mensageiro da sétima era. Este era o rejeitado. Jesus está batendo a porta da igreja. Através de quem?
Jesus não veio lá do céu e fica batendo na porta das igrejas. Ele tem que usar um homem aqui na terra. Quem que ele usa? O sétimo mensageiro. É Cristo descendo no sétimo mensageiro. Esta é a manifestação do Filho do Homem. É Cristo na terra outra vez. Você pode não enxergar isso. Enquanto você fica com Cristo tão distante, Ele está na terra outra vez. Ele está comendo, bebendo com os homens, e os homens não sabem. Cristo veio outra vez, comeu e bebeu conosco num corpo chamado William Branham. Eu creio nisso, você crê? Ele foi esse servo rejeitado pela organização. A organização nunca aceitou Cristo. Cristo rejeitado sempre esteve fora das denominações. Ele esteve batendo na porta dos saduceus. Quem ouviu, saiu. No tempo que ele veio na terra. Ele bateu na porta dos fariseus. Quem saiu, ouviu sua voz, saiu. Quem não ouviu, ficou lá dentro. Mas ele estava tão certo em São João 10, que ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso quer dizer, se não é minha ovelha, eu nem estou preocupado, porque ela não vai me escutar mesmo. Mas se é minha ovelha, ela ouve a minha voz. E elas me seguem. E eu lhes dou vida eterna. E das mãos do Pai, ninguém as arrebatará. E eu e o Pai somos um. Está tudo em São João 10. Aleluia. Vamos mais um pouquinho aqui. A noiva é levada. Vocês conhecem tudo isso daqui. Eu já li para vocês. Quando que o mistério acaba? O mistério tem um tempo dele acabar. Quando que ele acaba? Ele já foi revelado. Mas quando acaba? 232, a festa das trombetas. Agora, logo que esta igreja, a noiva, é reunida, ela é levada, e aquele ministério do sétimo selo, ou o sétimo selo, o mistério acaba. Então o sétimo selo tem a ver com o nosso rapto. É quando a noiva é levada que o mistério do sétimo selo acaba. E qual é o mistério do sétimo selo? E tendo aberto o sétimo selo, o que aconteceu? Silêncio. Houve silêncio. As pessoas não entendem. O que foi que Deus disse para o irmão Branham? Não diga a ninguém. O quê? A terceira etapa. É o silêncio. Só a noiva entende esse linguajar, esse idioma da terceira etapa, só a noiva entende. Os outros não vão entender, vai ficar confuso e vão dizer, a minha cabeça está estourando. E você diz, a minha está quase para ir para o céu, levar tudo para cima. Que está tudo bem. Estou entendendo, estou crendo. Estou vendo essas coisas. Porque pertence a esta noiva. Não é para qualquer um. O mistério do sétimo selo acaba quando a noiva sobe. E a noiva recebe o mistério do sétimo selo. Ela está com o ministério em silêncio, tal qual Noé, que não é tipo, mas podemos usá-lo aqui como uma representação. Noé em silêncio 7 dias dentro da arca. Houve um silêncio no tempo de Noé. Houve um silêncio. Nem um bater de martelo. Nem uma pregação. Houve um silêncio. Ninguém entendia mais Noé. Estavam todos dentro da arca. Noé, sua família e os bichos. Os animais estavam lá dentro. Deus ajuda que estamos dentro de Cristo nesta hora. Porque fora dele está tudo perdido. E Cristo é a palavra encarnada do momento. Nunca devemos falhar em ver Cristo encarnado num homem, para depois ver Cristo encarnado num povo. Você nunca pode falhar, você nunca pode pular por cima do homem.
Deus nunca fez isso. Deus veio em carne primeiro para depois descer na igreja. Deus veio em carne em irmão Brana para depois vir na igreja também. E Deus não faz diferente. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo. Ele está realizando a mesma coisa agora. O sétimo anjo chamando a noiva. Então, o sétimo anjo chamando a noiva. Feito carne no nosso meio. Gente, é uma sequência que o irmão Brana usa e que o crente precisa acompanhar. Eu tenho um parágrafo aqui que, se nós não acompanharmos, tem hora que você não entende o que o profeta disse. Você tem que ter a luz da entrelinhas. Deixa eu voltar lá, agora que eu vou falar do que eu pensei. Agora, eu sei que isto te choca um pouquinho, agora. Mas recorde, apenas para que você tenha certeza que sabe agora, você não lê a Bíblia assim. Você lê nas entrelinhas. E vem fazendo o quadro vir. Tem que ler nas entrelinhas. Você lê a Bíblia nas entrelinhas e você faz o quadro de Abraão vir. Você faz o quadro da transformação, você faz o quadro do nome mudado de Abraão, o quadro da transformação e o quadro de Isaac chegando. Quando você toma a Bíblia na entrelinha, você não pode ver Abraão ali esperando Isaac, sem que primeiro na entrelinha você vê Deus em carne. Oh, mas ali era um homem comendo com Abraão, e era Deus. Era Deus, e era um homem. Do jeito que você quiser, é isso aí mesmo. Você diz, mas aquilo era um homem, mas era Deus. Ele discerniu os pensamentos de Sara, então ele era Deus. E o irmão Brana diz, teria que acontecer a mesma coisa nesse tempo. Teria que acontecer. Lá estava uma representação do que Deus faria hoje. Eu digo hoje, foi quando o irmão Brana veio na terra. Agora Deus está fazendo já no povo. Mas o que Deus fez no homem foi quando ele foi rejeitado. O rejeitado, não os rejeitados. Eu estou falando do o rejeitado. É aquele que foi rejeitado. Ele veio, ele pregou. Quando ele pregou as mensagens que dava certo com qualquer denominação, as mensagens que não ofendiam, as mensagens que não tirava o véu, eles aceitaram o irmão Brana pregar dentro de suas igrejas, mas o dia que ele revelou os 7 selos, dali para frente, eu vou ler depois na oração dele, ele lamentando isto, para você ver como que é ser rejeitado, o servo rejeitado na última era. Quando Deus veio em carne, ele foi rejeitado na primeira era. Aquela era para ser do judeu, mas ela terminou o judaísmo e começou o gentilismo. Porque os judeus rejeitaram e os gentios aceitaram. Esta mensagem aqui, ela vai fazer a mesma coisa. Ela é uma mensagem para os gentios. Mas os gentios rejeitam, ela vai para os judeus. Ela vai para lá. A mensagem, diz o profeta, assim como os judeus trouxeram a mensagem aos gentios, os gentios a levará de volta aos judeus. Essa mensagem vai chegar lá, para eles. Vai chegar para eles. Mas não é através do irmão Brana. É através do que eles esperam. Eles estão esperando, mas ela vai chegar lá. A mensagem chegou para nós. Através de Paulo, através de Pedro, ela chegou para nós lá no início da era. E agora ela finaliza conosco através de Deus manifestado em carne outra vez, só que desta feita ele manifestou num gentil. Quando Deus veio em carne, ele não era judeu. Agora, quando Deus veio em carne, ele era americano. É isso que o povo não entende. Quando ele veio em carne para salvar, ele não era nem judeu, nem gentil. Ele era Deus. Deus em carne. Mas quando ele vem para revelar os mistérios,
Ele não tem que revelar mistério para judeu. Ele não tem que revelar mistério para o mundo. Ele tem que revelar mistérios para o preparo da sua noiva. Cristo, num profeta, revelando mistérios para preparar esse povo para o casamento. Então, quando a revelação dos mistérios chegou para você, provou que você estava unida com Cristo. Esta é a igreja unida com Cristo ou rejeitada. Eu quero que você entenda as duas coisas. Cristo é rejeitado não apenas em espírito. Ele foi rejeitado no irmão Branham. Cristo está batendo na porta de Laodiceia, da igreja de Laodiceia. Não é apenas Cristo Espírito, porque Cristo Espírito não bate na porta de Laodiceia. Ele tem que pregar, ele tem que anunciar. Então Cristo veio em carne, conforme a Bíblia diz que aconteceria nesse tempo, São Lucas 17, 26 a 30. A manifestação do Filho do Homem nesse dia final, idêntico aos dias de Noé e aos dias de Ló. Amém. Glória a Deus. Eu creio que tem mais alguma coisa. Vamos aqui então. Vamos ver estas entrelinhas, mais um pouquinho. Jesus colocado fora da igreja, 231, a festa das trombetas, 231. Então, entre aquilo, então ali tinha que haver a mensagem do sétimo anjo, que havia pregado e condenado os pentecostais, que são laodiceanos. E Jesus havia sido colocado para fora. Não tinha nenhuma cooperação com ninguém. Foi colocado do lado de fora, rejeitado. Assim diz a Bíblia. Pois, preste atenção agora para você ver a revelação. Pois é Cristo manifestado em nosso meio. Quem é esse o rejeitado? Ele diz, é Cristo manifestado em nosso meio. Jesus no meio de todos nós. Manifestado na pureza de sua palavra, manifestando-a conhecida. Isto não é apenas inventado, amigos. Isto é o assim diz o Senhor, a Escritura. Você não vai idolatrar um homem, você tem que ver Cristo personificado no nosso meio. E quando Cristo faz isto, ele come, ele bebe, ele dorme como nós mesmos. Quando Cristo manifesta na terra, olha bem, a única manifestação de Cristo sem usar sexo foi Cristo. Mas as demais manifestações de Cristo, seja em cada mensageiro, e no último mensageiro, com a plenitude das eras, que é a plenitude do tempo, ele, Deus em Cristo, num homem, um homem que usa de sexo. Senão ele seria conhecido como os outros conhecem aí o homem santo, que não existe homem santo, diz o profeta. É o Espírito Santo no homem. Ele diz, não existe igreja santa, é o Espírito Santo na igreja quem a faz santa. Então assim é Deus em carne. Desta feita, você precisa ver isso, Deus no profeta, para depois você ver a mesma manifestação, com as suas fraquezas, com as suas necessidades fisiológicas, por completo, ver Deus em você também, como ele esteve em um homem, com as mesmas necessidades. Deus manifestou em carne nessa terra, através de o rejeitado. Agora, ele manifesta através do seu corpo, o rejeitado outra vez. É o corpo rejeitado. Foi o homem rejeitado, agora é o corpo rejeitado. Foi o homem ungido, agora é o povo ungido. Foi Cristo o homem ungido, depois foi a igreja ungida. Foi o profeta o homem ungido da era, rejeitado. Agora é o povo ungido da era, rejeitado. Aleluia. Eu me sinto bem. Jesus colocado para fora da igreja. Vou para você entender isso. A noiva chamada por um servo, o rejeitado. 212. A festa das trombetas.
Essa mensagem aqui é rica. Essa veio depois dos selos, e ela é rica. Observe aqui em Levítico 26, agora a ordem das Escrituras. Após o longo período do Pentecostes, que termina na chamada da noiva, a noiva é chamada por um servo ou rejeitado. A noiva não é chamada por um grupo de homens. A noiva é chamada por um servo ou rejeitado. Agora, você diz, bom, é Cristo, mas sempre foi Cristo, só que tem que ser Cristo em alguém. É Cristo sendo rejeitado, mas é Cristo sendo rejeitado em alguém. É Cristo no homem. Logo, para ser conhecido por Israel, a festa da expiação. Observe aqui, é o mesmo como em Levítico capítulo 16 agora, quando ele ordenou a festa do Pentecoste, ou a festa do pacto. Mas neste lugar, eles são chamados, ó quão perfeito! Vê isto, pregadores, não perca isto, ministros. Nesta festa de Pentecostes, que é representada em Levítico 23, 26, ou 23 e 24, é uma festa da lamentação, não de uma festa de matança. A festa foi anulada, a expiação foi anulada, ou melhor, a expiação foi anulada. É exatamente um paralelo a isto, apenas nesse lugar. Diz que Israel lamentou por seus pecados, porque agora, quando Cristo manifesta para Israel, já vai ser a festa de lamentação. Apenas eu queria tomar esta parte, que é o rejeitado que chama a noiva. A noiva é chamada pelo servo, o rejeitado. Você pergunta, mas todo mundo não está aceitando, nós aceitamos, tem muita gente aí aceitando, mas precisa conhecer agora, meu irmão, que dentro mesmo de todos nós que aceitamos a mensagem, haverá rejeição daquela mesma etapa que os pentecostais rejeitaram. Irmão Branham, quando revelou, no tempo dos pentecostais, foi rejeitado. Quando ele abriu os selos, revelou os selos, foi ali que ele foi rejeitado pelas denominações. Eu vou ler aqui para você. Mas antes de terminar, deixa eu ler aqui, 229, a festa das trombetas. O sétimo anjo. É tão impressionante isso. Ó pessoas, 227 a 229. Ó pessoas sem ele, entre rapidamente, pode ser a última oportunidade que você poderá ter. Você não sabe a que horas ele pode vir. A festa das trombetas, a Bíblia diz que eles se separariam um do outro e orariam e chorariam. Por quê? Como uma pessoa que perdeu seu filho único, já está falando de Israel. Veja, eu quero dizer mais uma coisa, concluindo agora, não perca isso. Quão impressionante, do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo. Eu não sei como que o povo fica esperando o outro. Olha aqui, o sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo. Tem alguém dizendo aí que o sétimo selo não foi revelado? Que precisa de alguém revelar o sétimo selo. O sétimo anjo é o mensageiro do sétimo selo. Isso quer dizer, o sétimo anjo é um silêncio. A mensagem dele é um silêncio, as pessoas não entendem. É um silêncio. Já começa a vinda do Senhor com o mensageiro do sétimo selo. Se o sétimo selo é silêncio, o seu mensageiro tem uma mensagem silenciosa que vai passar despercebida entre o povo da mensagem. É o silêncio. E a mensagem do silêncio que eu vejo na mensagem do profeta é a terceira etapa que Deus falou para ele: não diga a ninguém. Não diga a ninguém. Ele sabia? Sabia. Ele não podia dizer o que era,
porque o mistério da vinda de Cristo está relacionado com o ministério da vinda do profeta na terra. E Deus veio num profeta, e o povo, você sabe que Satanás não ficou sabendo? Deus estava na terra outra vez, porque o irmão Branham não falava, sou eu. O irmão Branham não dizia, sou eu. E o diabo não ficou sabendo mesmo. O silêncio desta mensagem, quando a pessoa não entende, é uma revelação para o eleito. O eleito toma conhecimento destas coisas por revelação. Isto é entre linhas, não é aumentar nada não. É saber que é verdade. O irmão Branham não podia dizer, eu sou o filho do homem. Ele não podia dizer. Ele não podia dizer. Pergunta para João Batista, quem você é? Você é Elias? Não. Você é o Cristo? Não. Você é um mentiroso? Não. Quem você é? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eles procuraram por uma escritura. Ele falou outra que eles não sabiam. Eles sabiam que o Cristo viria. Eles sabiam que Elias viria. Mas eles esqueceram da voz. Eu sou a voz do que clama no deserto. Já estou vendo mesmo de onde você vem. É a voz que vocês não entendem. É a voz que vocês não compreendem. Eu sou a voz do que clama. Ele era a voz de Deus, clamando no deserto. Era a voz de Deus. A voz do que clama no deserto. Era Deus clamando e João falando. Deus precisa de um homem. E desta feita, olha aí, perguntar para o irmão Branham, o irmão Branham é o filho do homem? Ele diz, não. É Cristo? Ele diz, não. Bom, todos nós somos Cristo, ele diz. Ele diz, não, todos nós somos Cristo. Ele não podia trazer a coisa para o indivíduo, porque a unção da hora de São Lucas 17, 26 a 30, é para o eleito perceber em quem estava. O eleito tem que perceber, tem que saber, não é enaltecer um homem. Se você não dá para um homem o que Deus dá pela Bíblia, você simplesmente é um que está roubando do povo, roubando o conhecimento que Deus está dando. Somos obrigados a dar para um homem o que Deus dá. Se Deus o chama de filho do homem, eu não posso chamá-lo de diferente. É Deus quem chama, é a Bíblia quem chama. Irmão Branham não podia dizer, eu sou o filho do homem, porque eles criam que o irmão Branham era Jesus Cristo. E ele não podia dizer, eu sou. Ele dizia, eu sou um filho do homem. Por quê? Porque é Deus manifestado em carne outra vez. Ele não era aquele Jesus. Será que o povo ainda tinha aqueles que pensavam que o irmão Branham era Jesus Cristo? Uns dão demais, outros não dão nada. Outro chama de falso, um chama de demônio, outro chama de Deus. E nunca posiciona a coisa. É Deus numa carne. Amém? Deus numa carne. Eu creio que eu estou terminando aqui. Jesus havia sido colocado para fora, não tinha nenhuma cooperação com ninguém. Foi colocado do lado de fora, rejeitado. Tem que ver isso. Rejeitado. Ele diz, pois é Cristo manifestado em nosso meio, Jesus no meio de todos nós, manifestado na pureza da sua palavra, fazendo-a conhecida. Quem era que estava fazendo a palavra conhecida? Isso não é apenas inventado, amigos, isto é o assim diz o Senhor, a Escritura. Amém. Aleluia. 272, vamos finalizando aqui agora. 272, festa das trombetas. Ele estava numa oração, creio aqui, numa oração. Ele diz no 269, estamos no fim. Isso não é apenas alguma coisa tola de um homem, isto é assim diz o Senhor. 272, e agora, Senhor,
não há nenhuma cooperação em parte alguma. Lembra lá atrás? Jesus Cristo, o servo rejeitado, não houve nenhuma cooperação. Aqui agora, não há nenhuma cooperação em parte alguma, mesmo para tentar entrar na África do Sul, onde eu sei que há algumas almas ainda esperando, todo lugar, e parece que eles não querem me receber, Senhor. O rejeitado. E parece que eles não querem me receber, Senhor. Não por causa de mim, Senhor, é por causa desta mensagem. Não é por causa de mim, é por causa desta mensagem. Eu poderia fazer uma oração hoje da mesma forma, assim, pedir a misericórdia de Deus. Os senhores estão rejeitando hoje também. A gente tenta levar a mensagem como o profeta pregou, e eles estão rejeitando. Não tenho cooperação em parte alguma, Senhor. Estão dizendo, não escuta esse homem. Ele é falso. Não escute. Agora, não é por minha causa, é por causa da mensagem. É a mensagem, é a terceira etapa. É o silêncio que está sendo rompido nesse tempo final, dentro do coração da noiva. E cada eleito tem que saber disso. É tempo de ver esses mistérios, porque o sétimo anjo revelou o sétimo selo. Porque o sétimo selo é exatamente o ministério do sétimo anjo. Esse silêncio você tem que ver se o mistério de toda a Bíblia é o ministério do sétimo anjo, ou o mistério do sétimo selo é o ministério do irmão Branham. As pessoas não conhecem, não entendem, não têm revelação daquele ministério, é o sétimo selo, é o silêncio. Não fala nada com eles, mas não fique em silêncio para com sua esposa. Cristo não está em silêncio para com o seu povo que crê nele, que tem essa luz, que tem essa revelação para poder ver, romper esse silêncio e dizer, Senhor, eu creio no rejeitado. Eu aceito o servo rejeitado da era, porque só assim para eu ser rejeitado também. Se o Senhor foi rejeitado em carne quando veio no mundo, e logo foi rejeitado em cada era da igreja quando manifestou em seus mensageiros, agora o Senhor é o servo rejeitado, manifestado em carne, cumprindo Apocalipse 10, de 1 a 7, e São Lucas 17, 26 a 30, Zacarias 14, 6 e 7, Malaquias 4, 5 e 6, Mateus 17, 11, e vai a Escritura. Atos, capítulo 3, versos 19 a 21. E mais outras Escrituras que está cumprindo. Aqui nós lemos Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. É Cristo através dessa mensagem batendo na porta de Laodiceia para que você saia e escute a sua voz. É Cristo num profeta, é Cristo numa mensagem. O homem não é Cristo, mas Cristo está no homem. A mensagem diz que te prepara para este arrebatamento. Alguém diz, mas nós temos que esperar um grande mistério que vai chegar ainda para nós sermos preparados. Já foi revelado, se você quiser ficar esperando, fica. Agora, o sétimo anjo é o ministério do sétimo selo. O sétimo anjo, o ministério dele é revelar o sétimo selo. Ele já veio, já revelou, não 6. Ele revelou, nós já lemos aqui, ele revelou 7 selos. Tudo está revelado. Para quem? Para quem é da esposa. É a esposa de Cristo. Ela não fica sem conhecimento de todos esses mistérios. Ainda que o rapto se dá exatamente no 4º selo, no período da besta e no período da manifestação profética de Deus como Filho do homem na terra. É nesse período que se dá. Mas o 7º selo está aqui. É o segredo, é o mistério da sua vinda. Dia e hora que ninguém sabe. Mas quando você que já casou com ele, eu fico perguntando, e agora o mistério? Espera lá, irmãos. Ela é noiva, ela não sabe o dia do casamento. Olha o mistério. Ela não sabe.
Mas agora ela não é noiva mais, ela já é esposa. Quando foi seu casamento? Ah, só não sabe a hora da saída súbita da terra. Ela só não sabe esse momento que vai sair da terra, mas está preparada. Tem uma mensagem que a está preparando para esta saída. Amém? Na verdade é uma mensagem diferente, mas é a mensagem profética que prepara o povo. E foi por isso que Deus disse para o irmão Branham: não conte a ninguém essa terceira etapa. Não conta para ninguém. Não era para contar. Irmão Branham falou com o irmão Neville. Falou para ele. Falou: não diga para ninguém. Eu sou essa manifestação do Filho do Homem. Mas não diga para ninguém. Deixa, o povo vai descobrir por si próprio. Não precisa falar. Nós descobrimos essa manifestação. E depois que você descobre essa manifestação, você verá que o 7º selo é o ministério de William Branham. É esse ministério não entendido, é um silêncio. Ah, mas já explodiu para todo lado, mas o ministério da terceira etapa é silêncio. Não é entendido por qualquer um. Não é nem pregado por qualquer pastor. Precisa ter a mesma luz que o profeta teve para pregar, porque só o eleito vai entender. Irmão Branham diz: eu estou falando com o eleito, e eu também. Muito obrigado, Senhor, por esta luz final que o Senhor tem derramado através da revelação dos 7 selos ao seu profeta, e essas coisas têm sido derramadas sobre nós. A igreja sente bem. Se tem alguém que não entende ainda a coisa direita, no tempo do seu profeta eles não entenderam também, mas tem aqueles que entendem, tem aqueles que chegam à revelação, porque teve alguém naquele tempo que deve ter recebido esta luz também, Pai. Então, hoje tem também. O eleito não passa por alto a manifestação de Deus, nem com o seu profeta e nem com a sua própria igreja nesse tempo. Deus feito carne em homens e mulheres, moços e moças, separados do pecado para Deus. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.